As visões concedidas a nós foi-nos dado por meio dos dons do Espírito Santo e através do dom de línguas. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Eterno, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Portanto, admoesto-vos para que essas palavras não caiam sobre as vossas cabeças. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desapareceis, porque opera uma obra nos vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Essas visões que logo ouvirão se trata de tempos angustiosos, de como Satanás tentará roubar a salvação daqueles que ficaram, onde o inimigo os introduzirá em jogos de realidade virtual aumentada. Pois a palavra diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor do Senhor Yahushua Hamashia, achá-la-á. Portanto, aborreça seu corpo, aborreça sua vida, não vivendo nessa realidade aumentada. Não viva. Entregue a sua vida por amor da palavra. Espere seu corpo terreno morrer, e assim obterá a salvação de vossas almas. Na visão que o Senhor está me concedendo aqui, eu estou vendo uma mulher. Ela está na cozinha, é, aí a cozinha dela é em L, e no final da parte do L ela tem um fogão. Aí eu tô vendo que tem uma senhora preparando a comida, e ela tá lavando o alface, tomate, essas coisas. Aí eu tô vendo que essa senhora, ela tá com as vestes do jeito que o Senhor quer, né? Vestido longo, que não mostra muitas partes. Tô vendo que ela também não. O cabelo dela é. Não tá mexido no cabelo dela, só tá amarrado lá. Não tem nenhuma química nem nada. Ela não usa brinco nem nada, essa senhora. E ela tá com óculos que. Aqueles que, quando você olha pra luz, eles escurecem. E ela tá lá preparando a comida e ao mesmo tempo a filha dela tá conversando com ela e olhando pra ela e tá toda entusiasmada. E aí eu tô vendo que elas estão preparando o resto da comida, porque na casa tá tendo um jantar. Eu não sei se é uma festa, eu não sei o que que é. E não é um jantar, na verdade é. Eles estão no almoço e tá a família reunida. E aí eu tô vendo que enquanto ela tá falando com a mãe dela, lavando a louça, olhando pro lado, que a senhora que creio ser a mãe dela tá lá fazendo o resto da comida, eu vejo que tem uma criancinha atrás que ela tá brincando com o ursinho na mão e ela tá só de fralda, tá sem camisa, só de fralda, brincando lá. Aí enquanto que os parentes tá lá na mesa esperando a salada e o resto da comida, eles ficam lá conversando, aí na hora que a mulher tá conversando com a sua mãe lá, né, na pia, aí eu vejo que a mãe dela desaparece e essa criança também desaparece. Aí essa mulher grita, fica assustada e começa a gritar que a mãe dela desapareceu. Aí ela cai de joelho. Aí as pessoas que estavam lá na mesa comendo se levantou, veio querer entender o que estava acontecendo. E aí ela começou a falar que a mãe dela desapareceu, a criança também, só que o povo não acredita. Eles acham que a mãe dela saiu e levou a criança. Aí eles saem para fora e começam a procurar essa senhora e a criança. E a mulher tá lá deitada de joelho falando. A mulher tá lá de joelho, com a mão no rosto chorando, falando: ele desapareceu, eu tô falando que ele desapareceu. Mas o povo não tá entendendo ou não quer acreditar que o que a mulher tá falando é verdade. Essas pessoas parece que tá entendendo ali que a mulher teve. Não que ela teve, mas na cabeça dessas pessoas ela teve um surto psicótico. Mas não, realmente a mulher desapareceu e eles não querem acreditar nisso. Aí eu vi que alguns parentes saiu pra fora pra procurar essas pessoas que sumiram. E aí eu vejo a mulher levantando e gritando bem alto: eu não tô louca! Eu vi ela sumindo. E aí nisso eu comecei a ver o que estava acontecendo lá fora. Aí eu vi que outros parentes também, outros parentes não. Aí eu vi que outras pessoas de outras casas também começou a sair. Aí eles também estavam procurando, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí eu vi um carro da ambulância passando bem rápido assim. Depois eu vi policiais chegando.
E aí parece que um monte de pessoas ligou para os policial relatando isso que tinha acontecido. E aí eu vi os policiais começando a falar para todo mundo se acalmar, porque veio todo mundo de uma vez para conversar com poucos policiais. E aí depois eu vi uma onda passando assim, aí desligava tudo, até de carro, das casas, a energia. Aí depois começava a retornar devagarzinho assim. Aí eu vi os- o, o policial falando pro povo retornar para casa, que eles iam informar o que ia acontecer. Aí na casa que aconteceu isso que eu estou falando na visão aqui, eu vi um homem aparecer na janela e falar assim: vem ver, tá passando na televisão aqui. Aí aqueles parentes que tinham saído para buscar informação, buscar essas pessoas que sumiu, porque eles achou que eles estavam lá fora, começou a entrar dentro de casa para assistir no jornal o que estava acontecendo. Aí eu vi a repórter falando lá ao vivo lá que muitas pessoas estão relatando que pessoas desapareceu, criança desapareceu. Eu tô vendo o que as pessoas estão assistindo no jornal. Eu tô vendo que tem uma repórter, tem um repórter também, e eles estão relatando que tem pessoas que estão dizendo que pessoas sumiram, crianças sumiram. E aí a repórter vai falar com uma mulher que está dizendo que o filho dela sumiu, e aí a mulher nem consegue falar de tão histérica que ela tá. Ela fica gritando que o filho dela sumiu. Aí depois o senhor me concedeu que eu pudesse ver o que está acontecendo nos hospitais. Aí tem as enfermeiras caçando as crianças que sumiu. Tem pessoa que está falando, cadê meu filho? E aí, como eles não sabem o que aconteceu, eles acham que os hospital lá, os funcionários, roubou ou sequestrou os filhos dela. Então eles começam a ficar violento, começa a quebrar os vidros, querer entrar para eles próprio e ir lá ver se é verdade essa história de que as crianças sumiu. E aí eu vejo que as pessoas estão ligando para a polícia e tá até ficando sobrecarregado de tanta pessoa que tá ligando para a polícia, relatando que as crianças sumiu, as pessoas sumiu. Aí eu vejo que as pessoas estão correndo de um lado para o outro. Eu vejo pessoas indo nos mercados, começando a comprar muitas coisas. E aí eu vejo que tá um vento muito forte também, tá um tempo bem sombrio assim. Fica passando o vento e fazendo aquele barulho. Quando o vento passa, que fica muito forte, que parece um assovio. O céu tá nublado, as pessoas estão assustadas. Aí eu vi que tinha um homem parado e eu não sei se ele descobriu que foi o arrebatamento, mas eu entendi que veio uma coisa que deu a ele esse entendimento que era o fim do mundo. Na hora que ele entendeu isso, ele meio que ficou paralisado. Aí eu vi uma sombra, um negócio preto entrando nele, e aí ele ficava tipo com esse negócio preto e ia lá no, numa loja. Ele nem falava o assalto assim, ele só chegava, pegava o negócio lá, ele pegou uma TV e saiu correndo. Aí eu via o dono da loja falando: "Ei!" Aí ia até a porta, mas só que não corria atrás dele. Aí eu vi outras pessoas começando a correr atrás dele para tentar pegar. Aí eu via que outras pessoas também começavam a roubar. É, eu via que pessoas estavam na frente de uma loja que tinha uma vitrine lá e tinha a TV assim. Aí um monte de pessoa estava assistindo na TV as coisas que estava passando lá, que no caso era sobre tudo que estava acontecendo no mundo assim. Aí eu via que tinha pessoas com o celular que ficava gravando as coisas assim. Aí quando ela postava, ela via que tinha mais pessoas também fazendo essa mesma coisa, mostrando que o mundo está começando a ficar um caos. E aí a pessoa ficava lá rolando feed, vendo as atrocidades, vendo as coisas que as pessoas postam. Tinha pessoas que estavam fazendo filmagem, aí vinha a pessoa e começava ou agredir ela, ou vinha na direção dela querendo assustar. Pessoas gravavam as coisas no celular, mas dentro do carro mais protegido, sabe? Pô, eu vi que tava as pessoas num maior caos na cidade. E essa cidade parecia ser cidade de interior porque eu não via prédios grandes. Eu não vi, eu só via no máximo de 2 a 3 andares as construções. E aí eu vi que tava um tempo nublado e eu vi que começou a dar um terremoto muito grande. Começou a balançar toda a cidade assim. E aí eu via os postes de eletricidade caindo. Aí tinha poste caindo em cima das pessoas. E aí os fios com eletricidade caindo nas pessoas, matava todas elas. Aí outras pessoas ficavam dentro da casa, dos prédios, só que ficava debaixo de uma mesa esperando o terremoto passar. Mas esse terremoto foi bem longo e muitas casas e essas construções caíram. Eu vi que quando o terremoto começou a acontecer, o asfalto, onde os carros passam lá, né?
ficou com aquelas montanhas lá, sabe? Aqueles morros e aqueles asfaltos que fica um fazendo aquela rampa lá, sabe? Eu não sei como dizer isso. Aí depois que eu comecei a olhar pro céu, aí eu vi que, tipo, como se desse um raio no centro, num ponto, só que uma onda de luz que ia pra todas as direções, assim, e indo até o final lá, assim. E aí depois eu comecei a ver um avião, e aí eu comecei a ver as pessoas lá dentro do avião. Tinha pessoa no celular, pessoa mexendo no notebook, pessoas que estavam no notebook usando fone. Aí eu não sei se deu um curto-circuito ou no avião, o que aconteceu. Só sei que acabou a energia de todos os aparelhos eletrônicos lá do avião. Aí depois a minha visão foi lá pra cabine e lá também tava sem energia. Aí depois eu só vi o avião começando a ir de lado assim e batendo no chão. Aí ele caiu numa parte que era mais no interior, é onde tem mato, grama, essas coisas. Aí minha visão começou a voltar para aquela família lá que tá assistindo o jornal. Aí eles estão assistindo o jornal, aí ele muda pro outro canal, aí tá mais notícia lá, só que falando de outra área. Aí muda o canal, tá falando a mesma coisa, só que tá tendo cada parte do mundo, tá tendo uma catástrofe. Tem lugar que tá tendo furacão. Aí eu vi partes daqueles países que tem aqueles vulcão com lava, falando que a lava tá descendo e vai pegar lá a cidade. E aí eu vi que a pessoa começou a ir pro celular, ver nas redes sociais, e lá também tá tendo muita notícia dessas coisas. Só que lá a informação é maior, porque não é jornalista falando. São as próprias pessoas que estão naqueles lugares lá que filmam com o celular e tá comentando, né? Eu tô vendo que eles estão assistindo. E aí depois eu comecei a ver pra fora da casa. Aí tinha as pessoas que estavam lá pra fora da casa. E aí eu vi que deu uns raios muito perto, próximos delas, assim, que dava aquela tremida assim. Aí começou a dar esses raios e as pessoas correu pra dentro de casa. Aí na hora que deu esses raios, começou a vir uma chuva, que era aquela chuva bem forte mesmo, sabe? Aí depois que começou essa chuva muito forte, tava caindo umas gotonas de água, assim. Parecia, nossa, tava muito forte a chuva. Aí eu comecei a ver umas pedras de gelo caindo e as pedras de gelo eram muito grandes. Batia no carro, já dava aquele amassado bem grande assim. Aí as pessoas estão dentro de casa, tá dando esses raios e tá dando essa chuva aí, as pessoas estão ficando tudo com medo. Com medo de a pedra destruir o telhado, porque aí vai se esconder na onde agora? Aí eu tô vendo que essa família, ela viu que a chuva tá muito forte por causa dessas pedras aí. Aí elas foi pra uma casa que. Elas foi pra uma casa não, elas foi pra uma parte da casa que parece ter uma estrutura um pouco mais forte. Aí eu vi que tá todos eles lá, e aí eles começam a olhar pela janela, aí eles estão vendo que tem pessoas que não entrou pra casa, não entrou pra nenhum abrigo, elas estão correndo no meio da chuva, parece que elas estão querendo chegar na casa delas. Aí eu vi que as pedras caem na pessoa, já mata na hora. Aí eu só vi a água da chuva descendo e ela já tava um pouco vermelha por causa do sangue das pessoas que já morreu com essas pedradas aí que elas tomou, com essas pedras de gelo. E aí eu vi que como a chuva tá muito forte, tá começando a encher o nível da água. E aí tá até entrando dentro da casa. E aí eu vi que conforme a água fica entrando dentro da casa assim, um deles lá já pegou, puxou o quadro de força lá pra não ter energia na casa, pra não correr o risco deles tomar choque. Aí como eles desligou a força da casa, aí não tem mais Wi-Fi. Aí eu vejo que só umas duas pessoas têm crédito no celular pra ter internet. Aí eu vi que eles estão vendo as notícias ainda e outras começou a ligar pra os bombeiros, alguém vinha ajudar eles. Aí eu vi que chegou um carro de bombeiro, só que eles não podem fazer nada, porque eles estão até em perigo lá dentro desse carro de bombeiro. Porque a chuva tá tão forte que se eles sair, eles nem conseguem fazer nada por causa da chuva. E ainda tem as pedras caindo. Aí eu vejo que eles ficam lá dentro e não podem fazer nada. E estão ainda com o risco de vida por ter ido para lá. Tentar ajudar essas. Não só essa família, porque tem mais casas lá, né? Que tá passando por essa situação. Aí eu tô vendo que tá começando a chover muito forte, como já estava antes. E aí eu tô vendo que o nível da água tá aumentando bastante. Eu vi cachorros que estavam para fora e morreram com as pedradas. E o nível tá começando a aumentar muito. E eu tô vendo que as pedras tá até quebrando onde eles estão mesmo. Só que não acertou ninguém. Quebrou só próxima, eu vejo que eles estão lá e vem aqueles pingos de água gelado. A própria pedra de gelo é bem gelada. E aí eu vi que
carro dos bombeiros lá, né? Aquele, acho que é caminhão, não sei. Ele tá começando a meio que dar umas amassadas, porque as porrada tá ficando muito forte. E aí os bombeiros deixam o povo pra lá e quer saber deles agora. Aí eu vi eles começando a dar ré pra voltar, pra ver se eles conseguem sair da zona dessa chuva. Só que quando eles começou a sair, eu comecei a ver por dentro, sabe, a visão deles lá assim. Tava tão forte que você não conseguia ver nada. Era muita chuva, você não conseguia ver o que tinha na sua frente. Aí eles foi indo e bateu num poste e tá preso lá agora. Aí agora eu tô começando a ver uma outra cidade, e aí eu tô vendo que o vulcão explodiu, e aí a lava tá começando a vir pra cidade lá, ou vila, não sei o que que é. Mas eu só tô vendo um monte de pessoa evacuando o lugar onde eles estão lá, e eles estão com as coisas que eles podem levar na mão e as pessoas tudo correndo. E aí eu vejo que tá as nuvens lá assim, do que tá próximo do vulcão, e ela fica dando uns raios que chega até perto de onde eles estão. Aí depois eu comecei a ver outra cidade e eu vi que tava as nuvens muito escuras assim, muito trovão. E aí eu tava vendo o início de furacão, sabe? Aquela quando começa a fazer aquela cauda que vai descendo e até chegar no solo. E aí conforme tá fazendo essa cauda aí eu vejo que algumas pessoas tá olhando pro celular, aí tá vindo uma mensagem que parece do governo, falando para evacuar a cidade. Que é aquela mensagem que não aquela de SMS, é aquela que vem no seu celular querendo você ou não. Aí tá escrito algumas coisas lá que eu não entendo, mas aquele ali é um aviso pro pessoal sair que vai acontecer uma desgraça ali. Aí eu tô vendo que em muitas partes do mundo tá dando aqueles terremotos que dá uma balançada bem feia assim, sabe? E fica até fazendo aquele barulho de eu não sei se é igual como tem no filme quando começa o terremoto, fica fazendo aquele barulho lá, sabe? E aí eu vejo que tá dando muito raio na terra. Aí depois eu comecei a ver o mar. Aí no mar não tá acontecendo nenhum tsunami assim, mas eu tô vendo que os peixes, até os peixes grandes, as baleias, tá querendo sair do mar. Aí eles vêm e fica na praia preso lá, os peixes. Aí quando eu olhei para os rios, eu vi os peixes também fazendo a mesma coisa, querendo sair da água e ir para a terra. E aí tá tendo muito peixe morto, muito tanto no mar quanto no rio, por causa dessa situação deles querer sair da água, querer sair do habitat natural deles e aí eles morrem. Aí eu comecei a ver que tinha muitas pessoas mortas por causa dos escombros que caíram nela. Eu via crianças chorando e elas estavam bem sujas assim devido à poeira. E tá começando um caos muito grande no mundo. Aí eu comecei a ver uns demônios que eles estavam no ar. Aí eles caiu na terra que nem um raio, só que quando eles caíam, eles não caíam na terra, eles caíam nas pessoas. E aí quando eles caíam nas pessoas, eles possuíam as pessoas e começavam a fazer um caos na cidade. Vandalismo, tacar fogo nas coisas, bater nas pessoas, matar, viraram um bando de psicopata. E aí eu vi que nesses terremotos, aquelas usinas hidrelétricas, lá, sabe? Aquelas barreiras de que segura aquele negócio de água lá. Eles rachavam, aí vinha água com tudo e pegava as pessoas sem aviso. Eu só via que quando a pessoa percebia, ela já estava vendo aquela onda, não tinha nem como ela fugir. Aí um monte de pessoa morreu afogado. E aí eu via que em alguns lugares deu terremoto e destruiu aquelas usinas nucleares e acabou causando aquele caos radioativo. E em outros locais não teve terremoto nem nada assim. Eram os próprios funcionários que ia lá e desregularizava lá a situação da usina nuclear e eles mesmos causavam as próprias explosão para fazer o caos. E aí eu via também fazendo isso na usina hidrelétrica, aí essas coisas, e eles abriam a comporta para a água vir e matar as pessoas. Então, depois que esses demônios entrou nas pessoas, aí começou a ficar pior. Já tem a natureza fazendo todo o caos, e agora tá as próprias pessoas endemoniadas fazendo isso também. Aí agora eu tô começando a ver, pelo entendimento parece que é o Japão, porque eu tô vendo as pessoas com os olhos puxados e tem muitas luzes na cidade. Aí eu vi que tinha um casal e a menina que tava com o rapaz lá, o namorado dela, ou pode ser o acompanhante, eu não sei. Eu sei que começou a sair uma gosma do olho dela e ela meio que começou a colocar a mão no rosto como se ela estivesse com dor de cabeça. Aí ela
Parece que ela foi possuída ou aconteceu alguma coisa, mas ela foi e deu uma mordida no pescoço do cara. E ela ficou mordendo e o cara ficou tentando tirar ela. Aí na hora que ele tirou ela, ele falou: O que que você tá fazendo? Aí na hora que aconteceu isso, ela meio que recobrou a consciência e ela não tava entendendo por que ela fez isso. Mas aí depois o negócio veio e dominou ela de novo. E aí eu começava a ver as pessoas, uma correndo atrás das outras, assim. Eu via pessoas correndo, outras vindo atrás. E aí eu vi que as pessoas estavam ficando com esse negócio aí, um negócio preto saindo dos olhos dela e da boca. E essas pessoas que estavam com esse negócio aí na boca e nos olhos, que estavam correndo atrás das pessoas para contaminar elas. E aí eu vi que o mar começou meio que as ondas começou a ficar muito forte, ficava batendo na cidade, jogava aquela água para cima. E aí depois eu tava vendo que ia começar um tsunami. E esse tsunami ia matar muitas pessoas nesse local aí. E aí ia contaminar as águas e essas águas contaminadas com esse negócio ia levar para outros lugares para contaminar mais pessoas também. E essas pessoas que estavam com essa situação aí, antes de começar a ver essa visão nesse local, eu vi que elas todas estavam de máscaras, máscaras brancas, e estava de noite. Olha, pelo entendimento, eu vejo aqui que essas pessoas que estão com esses negócios, estão contaminadas com essas coisas aí, foi devido àquela pandemia que houve aí no mundo e as pessoas tiveram que tomar aquelas coisas que o governo obrigou as pessoas. Agora eu tô vendo um menino, parece que ele tá em Nova York. Aí eu tô vendo que ele tá olhando pra cima e quando eu fui ver o que ele estava vendo, ele tava vendo que os prédios estavam começando a cair. Só que o menino, ele não tava com medo, ele tava ficando fascinado porque tava vendo um prédio caindo. E aí quando os prédios caiu, fez uma poeira que você não conseguia ver ninguém. Eu só dava pra ver que tinha alguém quando passava muito perto dele. Aí eu via as pessoas correndo e passava do lado dele. E aí teve uma hora que a pessoa passou com tudo e deu uma trombada nele que o menino caiu de um jeito muito. Já caiu de cabeça no chão. Aí eu comecei a ver que esse menino tomou essa trombada aí ele caiu no chão. Aí como ninguém tá vendo nada e todo mundo tá correndo desesperadamente pra uma direção, eu vi que o menino tava no chão e todo mundo passava correndo e saía pisando. Começou a pisar no menino que ele nem conseguia levantar. Até que teve uma hora que só vi um pé pisando próximo do pescoço dele. Aí matou o menino. E antes disso, né, eu vi que ele tava tentando se levantar, tentando se rastejar, mas como as pessoas vinham, tropeçava nele, pisando em cima dele, ele não conseguiu nem ter reação. Aí eu já comecei a ver aqueles povos que vivem na África lá. Eu vi que um monte de elefante correndo na direção deles, mas não chegou a matar nenhum deles. Aí eu sei que esse povo aí, eles bebem água através de um lugar lá que eu vi uma planta chamada ibalba. Aí eu vi que a água que tinha lá secou tudo, que é onde eles pegam a água para eles beber, né, que eles armazenam lá. E aí eu comecei a ver que já não estava tendo mais chuva e aí eles começaram a morrer de sede. Aí depois eu só vi uma pessoa toda magra, já morta e os mosquitos nela, aqueles barulho de mosca. E aí eu vi helicóptero passando por lá, mas esse povo não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E dava uns terremotos lá, rachava a terra, mas não era uma coisa tão grave assim. A parte mais ruim assim é que eles não estavam tendo recurso para conseguir sobreviver. Aí agora eu tô começando a ver aquelas pessoas ricas que têm bunkers. Aí eu vi que tá tendo esses terremotos aí elas pegou e entrou pro bunker. Eu vejo um homem com a porta aberta e falando pra família dele: Vem, 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 entra, entra, entra. Aí na hora que eles entram no bunker, eles acham que estão seguros. Aí eu só vi o cara com um vinho na mão, todo feliz, com a mão aberta, falando lá com a família dele que agora eles estão seguros. Só que aí começou a dar um terremoto assim, só que eu não vi esmagando eles. Eu vi que acabou a energia de lá. Não tem energia mais nenhuma. Aí tá tudo escuro, eles não conseguem ver nada. Aí eu vi o homem pegando a lanterna para ver se ele consegue ir descobrir o que tá acontecendo. Mas a própria lanterna nem aguenta também, começa a piscar e apaga. Aí eu vi a menina lá da família pegando o celular para ver as notícias e também ela pegou, começou a usar a lanterna do celular. Mas quando eu vi lá, a bateria já tava acabando também. E aí eles iam ficar lá no escuro, sem nada e sem saída. E uma hora ia acabar o recurso deles, eles iam morrer tudo ali. Aí eu vi também aquele bunker onde as pessoas guardam a semente lá. Eu vi que o terremoto também atingiu lá.
começou a tremer tudo. As prateleiras lá onde eles guardam as coisas começou a cair tudo. Começou a destruir tudo e tá um terremoto muito forte lá dentro também. Aí eu vi que nesse bunker aí da semente destruiu tudo, tudo, destruiu tudo. Algumas partes amassou devido ao terremoto, mas outras partes não amassou. Mas a pessoa que tá nessas partes que não amassou assim, que não causou dano, não vão morrer de qualquer jeito, porque eles estão presos, não tem como sair mais. Aí depois eu comecei a ver que em outras partes do mundo está chovendo muito, tá caindo aquelas pedras de gelo grande e tá começando a ter muita enchente em várias partes do mundo. E aí eu vi que na onde teve aquelas usinas nucleares lá que explodiu, tá começando a chover também, só que quando chove, chove uma chuva preta. E aí eu vi uma pessoa vendo que começou a chover essa chuva preta, ela começou a colocar a mão assim para ver a chuva cair na mão dela assim. Aí depois de uns instantes ela desmaiava no chão morta por causa da radiação. Aí depois eu via que dava uns terremotos no meio do mar, no oceano, e aí nisso fazia uma onda e pegava a cidade que as pessoas não tinham nem chance de sair correndo. Era muito alta assim a onda. Chegava quase na metade dos pés de tanta água que vinha pegar eles. Um monte de gente morreu afogado, tanto no tsunami quanto nas enchentes. E não tinha o que a pessoa fazer, porque se ela fugisse para não ser pega pela enchente, estava a chuva muito forte, que ela não conseguia nem ver onde ela estava indo. E ainda tinha aquelas pedras caindo, então estava numa situação muito difícil. Aí eu comecei a ver uns anjos lá em cima no céu, e aí eles estavam olhando para baixo. Aí depois passou um tempo, eles começaram a descer. Aí eles descia girando, que parecia aquele símbolo, aquela forma do DNA. Aí eles descia, pousava sobre umas casas e aquelas casas ficavam protegidas. Aí quando eu olhava para dentro da casa, tinha pessoas lendo a Bíblia e as pessoas estavam chorando, que até cai um monte de lágrima na Bíblia assim. E eu via também as pessoas assistindo o azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra. E as casas que as pessoas estavam fazendo alguma coisa que, no caso, essa coisa que essa pessoa estava fazendo era ler a palavra de Deus, estar se enchendo da palavra, era nessas casas que era nessas casas que os anjos paravam e ficavam protegendo. As pessoas não viam os anjos, eles estavam lá protegendo elas no espírito. Mas aí essas pessoas eram as que Deus estava guardando. As outras ou não tinha palavra ou não estava fazendo nada. Então as pessoas que não faziam nada pela salvação acabavam morrendo pelas coisas da natureza, os acidentes, chuva, as pedras. Então, as pessoas que não pertencem a Deus vai morrer tudo de forma besta. E nem tanto besta, mas não vai ter como sobreviver. Pode fugir para banca, pode fazer o que quiser. Em algum momento vai morrer. Aí eu vi que os anjos ficavam lá olhando as pessoas enquanto que elas estavam se enchendo da palavra e ouvindo o Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. E aí eu comecei a ver que caiu tipo uma pedra de gelo gigantona assim, muito grande. Ela caiu e quando eu ia ver assim essa pedra aí, tinha uns demônios presos nelas. Aí eu via começando a se rachar assim, aí se quebrava, esses demônios saía, e eu só via eles indo em direção da pessoa e a primeira coisa que ele fazia era comer a carne das pessoas. E começava, parece que ele estava com muita fome, porque eles iam aí atrás das pessoas para comer a carne delas. Esse demônio estava até azul, acho que por causa do gelo, de frio que ele estava. Aí eu tava vendo flashes de pessoas correndo, demônios correndo atrás das pessoas, pessoas morrendo, pessoas com possessão demoníaca. E aí tava uma mistura, pessoas demoníacas, os próprios demônios, as pessoas com aquelas gosmas pretas. E tinha demônios que estavam na forma espiritual, onde que não dava para ver. Para mim eu via como um monte de fumaça. E aí nessas casas onde estavam os anjos assim, eu via que a pessoa ela começava normal. E aí, conforme ela ia se enchendo da palavra e do entendimento de dar a vida, que contém no Espírito Santo ministra e nós existe na lâmpada, aí eu via que começava um pontinho de luz, e depois ele ia aumentando, aumentando, e aí começava só a ver as luzes saindo pela janela, assim, refletindo, de tão luminosa que a pessoa estava. Só que isso daí eu já estava vendo no espírito, não estava vendo ela na forma carnal. E aí eu via que quando ela saía para fora de casa,
os demônios que estavam na forma espiritual nem conseguiam chegar perto dela. Os únicos que conseguiam chegar perto dela eram os que estavam possuindo os homens lá, os anjos caídos. Aí eu comecei a ver esses demônios aí que ficavam comendo as pessoas. Tava uma tentando fugir. Algumas pessoas tentavam fugir, mas não conseguia. É, tava tendo muito vandalismo, caos, morte, tava tendo muita desgraça no mundo. Não tinha paz. Quem tava pra fora de casa e não tinha a palavra de Deus, ia morrer pra algum desses bichos aí. E aí eu vi aqui essas pessoas que tem esse negócio aí do olho aí, já tava deformada algumas lá, devido à radiação. Aí depois eu já comecei a ver que as pessoas já estavam começando, os demônios estavam começando a colocar aqueles óculos de realidade virtual lá para as pessoas entrar nos jogos. E aí eu comecei a meio que ver na perspectiva de cada pessoa. Aí eu via o meu olho piscando assim, aí era um jogo. Piscava, era outro jogo. Aí tinha uns que aparecia naqueles desenhos japonês, aí depois piscava, a pessoa tava no shopping, depois piscava, a pessoa tava numa praia. Não que era uma pessoa só, mas eu via cada um dos jogos que ele estava colocando. Jogo de terror, alguma parte do mundo, fazendo alguma coisa. Então as pessoas estavam em muitos cenários de jogos e ali ela tinha que vencer, que no caso é não jogar o jogo, né? Entender que é um jogo, entender que estava sendo torturado, entender que ali é tudo falso, até a própria pessoa ali é falso, né? Porque ela estava sendo torturada. Aí agora ela tá no jogo com o corpo tudo bonito, normal, num lugar bonito ainda. Então, quando a pessoa perceber isso, é pra ela entender que ali é o jogo, é mais uma armadilha de Satanás. E quando perceber isso, não é pra jogar o jogo. E aí eu via que muitas pessoas entendiam isso. Muitas pessoas que eu digo assim, é as pessoas que já receberam esse entendimento, não muitas pessoas do mundo inteiro. Aí eu via as almas subindo pra cima, né, as que estavam sendo salvas, e os anjos pegando, subia. Pegava, subia. E aí eu comecei a ver de novo aquela visão onde eu via o mundo como se eu estivesse vendo o mundo plano, e aí eu via a parte de cima do mundo e a parte de baixo. Aí eu via as pessoas subindo para cima, elas eram os pontinhos brancos, e os anjos carregando ela, e em cada parte do mundo ia subindo. E aí eu via o inverso, eu via embaixo do mundo um monte de pessoa, parecia chuva, um monte de pessoa caindo, e elas estavam tudo negra. Eu via a silhueta das pessoas, mas elas estavam pretas, e elas tudo caíam no lago de fogo. E as outras que estavam sendo salvas, a silhueta era branca e os anjos subindo, voando com elas nos braços. Então, como você tá vendo aqui, o mundo tá um caos, o mundo real, o mundo terreno. Não tem como você sobreviver em nenhuma parte. Não tem comida, não tem água, não tem socorro de ninguém. Até nos bunkers você não está protegido. Então, não vai ter um governo de Satanás onde ele vai te dar uma vida boa. O governo dele, no caso, é esse joguinho aí, onde ele vai colocar você num mundo falso, onde tudo é falso, onde as pessoas que tem nesse jogo é falso, o cenário é falso, você mesmo ali é falso. Então, esse vai ser o governo da besta. E aí, quando você vive nesses jogos de realidade virtual aumentada, ali significa que você aceitou o governo da besta e aceitou a vida de Satanás, que é a marca da besta aí, que é o viver a sua vida na carne. E aí quando você faz essas coisas de viver naquele jogo lá, ali você já negou o nome de Yahushua. Então, ele vai torturar as pessoas, mas muitas pessoas entendem que se negar o nome de Yahushua vai acabar sendo condenado ao lago de fogo e a tortura vai ser pior. E além desse entendimento, a pessoa também vai ter as promessas de Deus, vai estar cheia da palavra, e também ela vai ter assistido o Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. Então essa pessoa vai estar com muito entendimento para acabar não negando o nome de Yahushua. Então, como última arma que Satanás vai lançar sobre as pessoas, é essa realidade virtual aumentada, onde ele vai tentar induzir a pessoa a pensar que tudo ali foi um pesadelo, mas não foi. E aí nesses jogos aí vai ter. A pessoa vai ter tudo que ela quer. Se um dia ela quis viver num desenho japonês, desses anime, ela vai viver. Se ela quer viver num shopping podendo comprar tudo que ela quiser, ela vai poder ter.
Se ela quiser estar numa praia paradisíaca, ela vai poder ficar lá. Então, o que a pessoa tem de sonho, né, em relação à vida mundana, Satanás vai oferecer para ela. E aí, se ela não tiver esse entendimento que se ela viver essa vida nesses jogos aí, ela vai estar negando o nome de Yahushua. Porque a palavra de Deus diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, a pessoa que estiver vivendo nesses jogos aí, seja de fantasia, seja de terror, seja num shopping, num local paradisíaco, ela vai estar vivendo a vida dela. Ela não vai estar negando a vida dela. Ela não vai estar aborrecendo a carne dela. Então, por ela não aborrecer a carne dela, por ela viver a vida dela, ali ela já negou o nome de Yahushua. Então, por isso o Espírito Santo já deixou preparado esses dois canais para dar esse entendimento às pessoas, porque se não tivesse esses dois canais aqui, as pessoas não iam saber disso e ia acabar aceitando a vida no jogo e iriam ser condenadas. Por isso que quem tiver esse entendimento de dar a sua vida, tanto na hora da tortura, sem negar o nome de Yahushua, e tanto na hora do jogo, essa pessoa vai conseguir a salvação. Então, por isso que na visão eu via as pessoas brilhando, porque elas estavam com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que ilumina a vida da pessoa e mostra o caminho correto que ela deve andar. Então, se ela andar nesse entendimento que tem no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, e estiver cheia da palavra de Deus, ela vai conseguir andar no caminho da vida eterna. Se você tem esse entendimento de dar a sua vida, você já está cheio do azeite na lâmpada, lembra que tem as outras pessoas que não conhecem esse canal. Então, quando chegar essa situação onde as pessoas perceberem que aconteceu o arrebatamento, envia o link para elas também alcançarem a salvação. Então, Deus está preparando as pessoas para esse momento, as pessoas que não estão se atentando agora, no tempo da graça. Porque muitas pessoas não acreditam. Mas quando acontecer, vão acreditar. Então, quando acontecer o arrebatamento e muitas pessoas infelizmente ficarem, lembre de mandar o link para as pessoas e assim mais pessoas serão salvas. E se caso você for uma pessoa que infelizmente vai ficar e você é uma pessoa que sai muito de casa, leva o seu carregador para não ser o caso de que você não consiga voltar para casa e aí você tem que se esconder num banheiro de uma loja, vamos dar por exemplo, e aí você não ter com o que carregar o seu celular. Então, leva sempre consigo o carregador, se possível, leva uma água, alguma coisa para comer, para quando acontecer essa situação, infelizmente, você já tenha recursos para te ajudar um pouco mais, para você ter mais tempo para se encher da palavra. E assim você vai conseguir dar a sua vida. Então, sempre esteja com internet no celular, o carregador do celular no bolso, se possível água e alguma coisa para vocês comer, e evita de ficar indo para locais longe. E o pior local para uma pessoa aí e acontecer o arrebatamento é uma pessoa que gosta de ir para a floresta. Porque se acontecer o arrebatamento nessa hora e estiver muito longe de casa ou até mesmo da cidade, vai correr para onde? Talvez para o carro, se essa pessoa tiver. Então, se esse for o caso, então se esconda no carro e fica lá. E lembre-se, quando chegar essa situação, não é para vocês ficar olhando para fora da janela ver o que está acontecendo lá. Porque Satanás ele trabalha com os cinco sentidos. Então, na ocasião, ele vai trabalhar com os seus olhos. Vamos supor que você vê uma pessoa sendo torturada, acontecendo alguma tragédia com uma pessoa na rua ali. Aí ele vai usar o que você viu para começar a influenciar você a pensar coisas que vai fazer você desistir de dar vida, vai colocar medo em você, vai começar a colocar vontade de desistir. Então, você tem que lembrar que os cinco sentidos é o que o Satanás vai usar. Então, ele vai usar também o ouvido. Então, ele vai ficar para fora de casa fazendo barulho para atrapalhar você ouvir o azeite na lâmpada. Então, é muito bom vocês ter fone de ouvido nessas horas, que aí você deixa o volume no máximo, vai abafar o som lá de fora. Então, Satanás vai usar muitos recursos para te colocar medo na hora de dar vida. Ele vai fazer coisas para atrapalhar você ouvir. Então, nessa hora você vai ter que estar muito concentrado. E lembre-se, ajude os seus filhos, ajude as crianças, porque nem todas as crianças vão subir. Tem crianças que, quando abrem o entendimento, ela já não se torna mais criança, ela se torna uma alma que precisa se limpar também da condenação. Então, como os pais foram negligentes com os filhos,
não encheram ela da palavra. Então, quando ela cresceu, ela já cresce com o entendimento de Satanás, ela já cresce suja, e só a palavra de Deus é a água que limpa as nossas vidas. Então, não se esqueça das crianças. Coloque elas para assistir o azeite na lâmpada também. Ajude as crianças. Não pense só em você. Então, quando você estiver assistindo o Espírito Santo ministra, o azeite na lâmpada, se enchendo do entendimento de dar a vida que contém nos evangelhos que está no canal, traga as crianças para assistir também. E fique prestando atenção se a criança também está assistindo, se ela está entendendo. Por isso, faça a pergunta para elas. E quando vocês estiverem assistindo, se tiver mais pessoas com vocês, sempre fiquem praticando vocês junto a palavra, falando em voz alta, para ver se todo mundo está entendendo o que é para fazer. E lembre-se, é para trancar a casa toda, porta, janelas e coloca cortinas para vocês não ficar vendo o que está acontecendo lá fora. E lembre-se de não ficar com os seus ouvidos atentos ao que está acontecendo lá fora, mas sim os seus ouvidos atentos ao que está sendo dito no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. E se ajudem mutuamente, falando a palavra de Deus, já adiantando as pessoas o entendimento de dar vida. E assim vocês vão se ajudar. E quando todo mundo estiver pronto, aí chegará a hora de vocês dar a vida. Mas como vocês terão o entendimento de dar a vida cravado nos seus espíritos, como vocês terão a palavra de Deus, as promessas, aí vocês conseguirão dar a vida, porque quando o entendimento de dar a vida entra no espírito, a palavra de Deus entra no espírito e as promessas entrarem no espírito, isso vai se tornar uma lei para vocês. Então vai surgir um intento de vocês darem a vida. E essa lei vai ser uma coisa que vai impedir de vocês fazer o contrário o que a lei diz para fazer. Que no caso é negar o nome de Yahushua. E lembrando, o nome do filho não é Jesus. O nome do filho é Yahushua Hamashia. Esse é o nome verdadeiro do filho. E se você não quer aceitar o nome Yahushua porque você está com orgulho, saiba que ainda que você dê sua vida, você não vai ser salvo, porque você já negou o nome do filho, o nome verdadeiro. Por que Deus vai te salvar? Ele não vai te salvar. Você já recusou o nome do filho. O nome do filho não é Jesus, é Yahushua. O nome de Jesus foi o nome por qual Satanás se passou por Deus aqui na terra. E como prova disso, você pode ver que quando as pessoas oravam nesse nome de Jesus, elas sempre oravam pedindo provisões para esse mundo, pedia bens materiais, prosperidade, o emprego, carro, casa. Então sempre nesse nome eles oravam para ter uma vida boa aqui na terra. Mas orar pedindo salvação, pedindo santificação, nesse nome ninguém ora e nesse nome ninguém ensina. Então esse nome é o nome que Satanás usou para se passar por Deus aqui na terra para enganar as pessoas e condenarem elas ao lago de fogo. E não é de se admirar, pois as pessoas que carregam esse nome de Jesus ficou para trás. Então entenda, o nome verdadeiro do filho é Yahushua, Hamashia, Yahushua, o ungido. E se vocês levarem esse entendimento, levar o verdadeiro nome do filho e não negarem o nome dele, vocês alcançarão a salvação, alcançarão o descanso eterno. Então agora vocês terão um trabalho árduo, mas ele vai acabar e vai ter fim. Mas se vocês não quiserem trabalhar ou desistirem no meio do trabalho, vão ser condenados ao lago de fogo e ali não tem descanso. É sofrimento por toda a eternidade.